Boa noite, boa tarde, boa noite. Onde que se encontra nesta hora? Se é à noite, boa noite. Se é de dia, boa tarde. A mãe de todos os filhos, a mãe Bledar de todos os filhos. Hoje é a minha emissão. Essa vez estou a fazer minha emissão em português só. Fiz em francês, em Lingala, outro lugar. Hoje estou a fazer uma emissão também em português, outra parte, porque o público pediu-se que se faz assim. Como eu respeito como eu respeito o público, eu vou fazer esta emissão em português só. Boa noite, filhos. É a vossa mãe. Hoje estou com uma história de uma senhora. Nem, ela não é senhora, uma mãe de 30 anos que teve 2 filhos, mas esta mãe, ela foi uma miúda muito respeitosa, ela estava sempre na igreja, rezar, ela não faltava respeito às pessoas, foi uma boa miúda, foi mesmo uma boa pessoa. E ela estava na sua igreja desde pequeno, com a família dele, com os pais dele, quando cresceu. Ela começou nesta igreja desde que ela foi pequeno e cresceu lá nesta igreja. Então, um dia, chega uma pastora e a mulher que pensam na miúda, que abandona a igreja dela para seguir eles na igreja deles. Mas a filha, com tanto respeito que ela tinha para eles, então ela abandona onde que ela estava a rezar, onde que ela estava aí na igreja dela. Ela abandona esta igreja por causa dessa família que lhe pediu de ajuda, que ela vai na igreja dela, eles precisam dela. Ela disse, está bem, não tem problema. Essa história passou no Congo, no Bumbo. É uma cidade aí de Kinshasa, onde é que essa história passou. É uma história verdade. E a moça começou indo na igreja. Ela estava na igreja com eles, lhes deram também um lugar, porque ela rezava muito. Então lhe deram um lugar, porque lhe disseram um posto, você tem que ocupar esse posto, porque você reza muito, quando vem as visitas assim, você que se ocupa. Quando há pessoas que vêm ver o pastor, é você que vem com as pessoas, depois dizem no pastor, porque tem pessoa X, tem assim. Ela fazia isso tudo, e fazia também um protocolo da igreja. E se tinha serviço a fazer, ela não hesitava, ela sempre estava a aceitar, ela aceitava sempre qualquer coisa da igreja, tem que fazer isso, ela fazia sempre. Então, ela abandonou a vida dela, ela se meteu na vida da igreja, ela fica na igreja, de manhã ela acorda, pega os filhos, vai na escola, ela toca aí na igreja, ela passava toda a vida dela na igreja. Todo mundo devia só na igreja, ela estava aí de manhã até à noite. Então, toda a gente falava, você só ficas aqui, você não vai na tua casa, se ocupa dos teus filhos, não sei o quê. E depois ela dizia, não, eu estou a tomar conta da igreja porque eu tenho muitos trabalhos da igreja a fazer. Às vezes a igreja não está ninguém, eu tenho que tomar conta. Tem visitas que vêm ver o pastor, se ele não está, eu tenho que tenho que escrever porque a pessoa tal passou para dar o rendimento no pastor e tudo. Então, a mulher do pastor, que ela é invejosa, ela não gostava. Ela não gostava que o marido dela, o pastor, que dizia nessa mocinha
para a mocinha, nessa moça, porque é mãe de 2 filhas, mas ela é jovem ainda, é uma mãe jovem. Ela dizia, porque ela não estava a gostar que o marido dela fica sempre perto daquela moça. Porque é muito. Ela dizia, cada coisa é só ela. Faz isso, é só ela. Não sei o que, é só a miúda. Então, a invejosa entrou. Ela estava bem invejosa e com um mau pensamento na cabeça. E ela não estava mais gostando da miúda, mas ela não mostrou que ela estava invejado da miúda. Que ela tinha inveja, porque ela estava a pensar que o marido sai com a moça, mas a moça, como estava vindo na igreja, ela não tinha algum pensamento, não tinha nenhum pensamento de sair com aquele senhor. Não tinha mesmo. Ele, só o pensamento dele é a igreja dele e a casa dele e os filhos dele. Pronto, ficou aí. Mas a mulher na cabeça dele não é assim. A mulher disse que não. Essa mulher quer pegar no meu lugar, essa mulher quer pegar no meu marido, não dá. Ela já não estava aceitada. Ela não estava aceitada. Mas a miúda não sabia nada. Mas ela sempre a pensar mal da miúda. Mas a miúda está sempre ali, não sabe nada. Ela conversa muito bem com ela, mas no coração dela mesmo aí está a falar mal dela, porque ela está a dizer, você vai ver um dia, vai ver. Mas a miúda não sabia, ela estava disposta a fazer tudo. Mas a mulher não estava contente. Mas você é mãe da igreja, você é mãe de filhos. Quando você é mulher de um pastor, numa igreja, você é mãe. Você é mãe. Quando tem qualquer coisa, tem qualquer problema, você chama. A moça senta, conversa com ela, para saber o que se passa. Mesmo você tem pensamento da tua cabeça, porque você diz porque está a correr qualquer coisa entre eles dois. Está a pensar negativamente que eles saem. Como dizemos em português, eles desbundam. Mesmo se você pensar que eles estão a desbundar, você fica a ver. Você tem que ter mesmo a certeza que eles saem ou não. Você nem tem a certeza se saem. Você não tem a certeza se eles fazem quê. Se só você, como você vê, só como eles estão colados aí a falar. Há pessoas quando se encontram. Não é preciso um longo tempo para eles se colarem. Logo quando o sangue se encontra, logo se cola e passa a conversa diretamente. Passa como água tá correndo no rio. Estás a ver? Foi assim como essa miúda com o pastor. O pastor foi como água tá correndo no rio. E ela pegou naquela miúda e disse, essa é minha filha. No espírito. Não é filha que ela pôs no mundo, mas é filha dela. Porque ele que pediu, foi buscar aquela miúda. A mulher também foi com o homem, pedindo a miúda que deixa a tua igreja, vem na nossa igreja. E aquela miúda obedeceu, deixou a igreja dela, veio na vossa igreja. Mas depois você, mamãe pastor, começa a pensar mal dela. Por quê? Por causa do quê? Coisas da terra que se fica. O mundo fica, nós vamos passar. Ninguém fica aqui, nesta terra, e anos. Nós todos vamos arrancar. Tudo que nós fizemos aqui nesta terra, se paga-se aqui. Não se paga em nenhum lugar. Quando você diz é porque eu estou a fazer mal, ninguém vai me ver. Eu estou a fazer mal, não vou pagar. Não te enganas. Aí estás enganado. Tudo que nós fizemos aqui nesta terra, se pagamos aqui nesta terra. Se você está a pensar que tudo que você está a fazer aqui, não vais pagar aqui. Ah, irmã, não. Estás bem enganada.
Estás bem enganada, porque tudo que nós fizemos aqui, pagamos aqui, antes de nós morrermos, nós pagamos isso aqui. Esta mulher, com o pensamento dele negativo, com os pensamentos dela de mau pensamento, ela pensou que essa moça sai com o seu senhor, com o seu marido. Mas não foi assim. Na cabeça daquela miúda, nunca pensou em sair com aquele senhor. Na cabeça também do papá pastor, nunca pensou de sair com aquela miúda. Nunca pensou. Ela só sabia, é minha filha da igreja. Eu se estou a fazer isso porque ela também ajuda. Eu se estou a fazer isso, estou a pedir isso porque está a ver que com ela tudo corre bem. Se ela estava a pedir muitos trabalhos naquela miúda que ela estava a aceitar, porque aquela miúda é uma miúda disciplinada, é uma miúda que respeita as pessoas, é uma miúda quando você lhe diz para fazer qualquer coisa, ela não resmunga, ela faz, porque ela está a respeitar o pai e essa mãe. Mas essa mãe, a feiticeira mãe, com a cabeça dela, com a invejosa dela, no coração dele está mal, ela estava a pensar outras coisas. Mesmo que se fosse assim, não vamos chegar a matar a pessoa. Mesmo que se fosse, não vamos chegar para matar a pessoa. Há sempre solução quando tem uma situação. Há sempre solução na nossa vida. Sempre temos uma solução. Se você viste que ela estava a sair com o teu marido, é que você não gostou, é que você está vendo que ela está pegando no teu lugar, que você não está a gostar, é que você está vendo que o teu marido está te meter atrás, ela está sempre à frente. Fala, abre a tua boca, fala, que você não está a gostar nesta vida assim. Fala no teu marido, pega na miúda, faz-la sentar, conversa com ela, discutem com ela. Porque se estás a fazer isso, não é bom. Deixa de fazer isso. Mas você, em vez de fazer qualquer coisa assim, não. Você disse, não, eu não vou fazer nada. Eu só vou lhe matar para mim ficar tranquilo. Não. Você, quando mata uma pessoa, você não vai ficar tranquilo toda a tua vida? Não vai ficar tranquilo. Porque é o sangue da pessoa que vai cantar. Um dia, essa história passou há anos, 1 ano e meio no Congo. Mas o sangue dessa pessoa está a cantar. Eu também nem estive lá no Congo. Que passou lá no bumbo. Até eu, como estou a falar isso, não conheço esse bumbo, não conheço bem esse bumbo. Lá no Macala, no Congo. Eu não conheço, mas eu estou a explicar esta situação porque saiu do Congo até veio chegar nas minhas orelhas para mim passar essa missão. Porque eu sempre estou a dar conselhos nos meus filhos. Estão a ver, vossa irmã deu confiança nesse pastoral, nesse mulher e homem. Ela deu a confiança dele neles. Deu a vida dele neles. Estás a ver o que a mamãe pastor fez nessa filha? Ela lhe matou. Lhe matou. Ela chegou a lhe matar. Porque ela fica aí. Porque ela, o lugar dela ninguém pode lhe pegar. Porque ela é a mulher do pastor. Essa miúda não pode passar no lugar dela. Infelizmente, ela estava a pensar que aquilo vai se guardar embaixo da mesa, mas nunca. Tudo que nós fizemos aqui nesta terra, nunca se esconde embaixo da terra. Nem embaixo da mesa, nem embaixo da água, nem não sei aonde. Nunca se fica escondida. Um dia, a verdade sai. Como essa senhora fez. Ela pensou
como ela matou a mulher, essa moça. Ninguém sabe, ninguém vai saber. Aquilo fica assim. Ela se enganou. Ela se enganou. Hoje, como eu estou a dizer, essa conversa que eu estou a vos contar, está saindo na minha boca. Porque alguém também que teve as informações que ela que matou ela. Que matou a moça. Quando essa pessoa já sabe que é a mamãe pastor que matou, vocês estão a pensar que qualquer outra pessoa não sabe? Sabe? Esse Deus que nós dissemos, Deus, que viu naquele dia quando ela meteu qualquer coisa, quando ele meteu qualquer coisa na bebida ou na comida dessa mulher para ela morrer. Peço desculpa. Ela pensou que estava sozinha, mas tinha alguém que estava ali ver. E essa pessoa que estava ali ver é Deus. Deus lhe viu. Deus lhe viu, mas a conversa, não soubemos se a moça, antes de morrer, ela contou qualquer coisa. Alguém, porque não sei o que, não se sabe. Porque se essa moça está a falar, ela explicou essa situação, mas ela não explicou como que a moça explicou só que a moça, ela disse que lhe meteram medicamentos na comida que lhe fez matar, que lhe fez morrer. Mas a outra moça não sabia que era mamãe pastor, que ela meteu o medicamento. Não sabia. Mas nossas conversas, quando nós conversamos, há pessoas que ficam aí a observar como é que você está a conversar. E ela deu-se conta que se foi a mamãe pastora que matou aquela moça. É por isso que ela me contou. Disse, olha, mamãe pastora que matou, mas ninguém sabe. Mas ela me disse que o médico lhe disse que ela estava envenenado. Estava envenenado. Mas quem envenenou, ela não sabia. E não podia dizer que foi a mamãe pastor que envenenou, porque com a mamãe pastor estava a correr muito bem. Mesmo que ela meteu o medicamento, o veneno dele na bebida ou na comida, mas estava tudo a correr bem com ela. Estava a fazer como não tinha nada entre ela e ela. Não. Estava tudo a correr bem. Mas, no fundo, ela contou numa das amigas que ela estava envenenada. Mas quem envenenou, ela não sabia. E ela morreu. Quando ela morre, a pessoa que ficou começou a seguir para saber quem envenenou. E deu conta que foi a mamãe pastora que envenenou. Mas aquilo foi ela sozinha, quando ela meteu o medicamento dela, veneno, na comida da moça, ninguém estava aí. Mas hoje em dia, o segredo saiu. Filhos, filhas, eu sou lá para vocês. Fazem muito atenção. Estou sempre a dar conselhos. Estou a dar conselhos para vocês. Para as vossas vidas que andam bem. Não imitam as pessoas. Não fazem mal nas pessoas que te fez mal. Tem que fazer mal. Tem que devolver. Não. Não. Se ela te fez mal, diz, não tem problema. Você com teu Deus. Você arranca. Continua o teu caminho. Assim também Deus vai te aguardar muito tempo. Vai te tomar conta. Vê essa mulher que ela meteu veneno na comida dessa moça. Que ela disse que eu vou lhe matar. Ele matou. E ela morreu 1 ano e meio depois. Esse segredo saiu. Vejam só. Vejam só, meus filhos.
Minha avó Nazaré está em Portugal. Beijo, minha avó. E as minhas tias também aí em Portugal, beijo. Vejam só. Minha família em Luanda, todos beijo. Vejam só onde é que chegamos com essa história. Meranto, no Liege. Beijo. Vejam só onde é que ficamos. Chegamos na nossa história, onde é que ficamos. Essa moça morre, deixa 2 filhos. E se não tivesse uma irmã para tomar conta desses filhos, esses filhos podiam ficar aqui. Zunguer, na rua, gatunos. Por quê? Por causa de você? Porque você tem esse marido porque é pastor? Por causa dessas coisas da terra, do mundo que se fica? Vamos morrer, tudo vai ficar? Você mata alguém por causa disso? É triste essa história. Muito mesmo. Muito. Eu dou beijo na família dos Aguiar, em Luanda e no Congo também. Dou beijo, beijo, beijo. E minhas irmãs também aqui na Europa, beijo. E Banamambra, beijo, 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 beijo. A Jotempela que está a iniciar agora. Eu vos agradeço muito e vos dou coragem de continuar sempre com vossas atividades. Eu vos amo todos. Beijo, 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 beijo. Eu acho que cheguei no fim da minha emissão. Vamos se ver na próxima emissão, mas vou começar a fazer só em português. Uma emissão simples em português, mais nada. Não vou misturar mais português e francês, não. Vou fazer uma emissão só em português. Muito obrigado. Até pela próxima vez. Eu sou vossa mamã, vossa irmã, vossa mamã partout, les mamãs blédard. Bye, 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 bye.